Fala galera, tudo tranquilo? Olha só, essa aulinha de hoje é uma aula complementar, né? O que é a difração, que é um fenômeno ondulatório, ou seja, uma característica da onda, está fazendo numa aula de química? Eu fiz essa aula porque eu tenho uma outra aula que eu vou postar para vocês, que já está gravada. Era uma aula que falava sobre o elétron e sobre o seu comportamento. Então eu falei sobre diagrama de Linus-Pauling, sobre subnível de energia, falei sobre orbitais, falei do formato que um orbital pode ter, que é o espaço mais provável que a gente encontrava, aquele elétron, que pelo princípio da incerteza era difícil determinar com precisão a posição ou a velocidade do elétron, e até eu chegar no ponto que eu queria, que era falar dessa dualidade, essa característica dupla de o elétron se comportar como uma partícula, mas em algumas situações se comportar como uma onda. E aí, quando eu fiz essa aula, eu vi que se eu fosse trabalhar com vocês o conceito de onda dentro daquela aula, a aula ia ficar muito extensa. Então eu fiz o quê? Eu estou fazendo essa aula para explicar um pouquinho sobre o comportamento de onda, e aí depois vocês vão ver a aula sobre o elétron e vão entender isso, porque uma maneira mais clássica que a gente tem de demonstrar a propriedade ondulatória do elétron é através do fenômeno de difração, que vocês conhecem perfeitamente. Imagina que eu tenho uma parede, um muro, e tenho uma pessoa de um lado do muro e outra pessoa do outro lado do outro muro. A pessoa de um lado fala e você escuta. Como é que você escutou? É porque a onda sonora ela teve a capacidade de ultrapassar esse obstáculo. Então ela fez difração, que é a capacidade que a onda tem de ultrapassar, atravessar obstáculos ou atravessar fendas e orifícios. É a capacidade que a onda tem de continuar se propagando. Tranquilo? Isso eu vou falar para vocês sobre difração. Esse fenômeno de difração, ele vai servir então para qualquer tipo de onda. É uma característica ondulatória, seja ela uma onda sonora, seja ela uma onda eletromagnética, como a luz, por exemplo, ou uma onda de matéria, como a onda do mar. A gente sempre fala, quando fala em onda, pensa sempre na onda do mar, na onda numa banheira, porque é mais fácil de a gente visualizar. E ela manifesta as características ondulatórias. Claro que numa onda eletromagnética, essas características ondulatórias ficam mais difíceis, porque a gente não consegue visualizar. A gente visualiza a consequência disso, mas não visualiza a difração por si. Consegue visualizar, mas não tão fácil quanto a gente vê numa onda de matéria. E ninguém consegue ver também o som se propagando, né? A gente consegue ver quando está usando um violão. Aí tu consegue ver a vibração da onda produzindo o som. Mas a onda em si você não consegue visualizar. E vamos começar falando um pouquinho pela principal onda. A onda que durante muito tempo foi alvo de discussão. Inclusive foi alvo de discussão porque não chegou a um consenso. Não se chegou a um consenso porque depois de muito tempo, de mais ou menos 300 anos, é que se falou no conceito de dualidade. Ou seja, de ter comportamento duplo, ora se comportar como partícula, ora se comportar como onda. Vamos começar como tudo começa geralmente lá na Grécia Antiga. Os gregos falavam que a luz era formada por pequenas partículas, ou seja, a luz era corpuscular, como se fossem várias bolinhas correndo uma atrás da outra, numa trajetória linear, em linha reta, e em altíssima velocidade. Talvez essa seria a mesma conclusão de vocês, certo? Porque em alta velocidade, pensa, alguém já conseguiu apertar um interruptor de uma luminária em casa e contar o tempo entre apertar o interruptor e acender a luz, ou é praticamente instantâneo? Então, os gregos também viram que a propagação da luz é em altíssima velocidade. A gente sabe hoje que ela se propaga no ar no vácuo, a 300 mil quilômetros por segundo. É impossível dos gregos medirem a velocidade naquele tempo. Que ela se propaga em linha reta, eu consigo ver também, entendeu? Então vamos dizer que eu vou colocar aqui em cima uma cruz.
Se eu fizer incidir sobre ela a luz, eu vou ver lá atrás uma sombra dessa luz, uma sombra dessa cruz, evidenciando que os raios luminosos se propagavam em linha reta. E aí se aventou a possibilidade dela ser formada por um feixe de partículas que caminhavam em linha reta em altíssima velocidade. Poucos artigos falam, mas eu encontrei um artigo que citava Leonardo da Vinci, quando ele comparou a luz com o eco. O que é o eco? A gente sabe, né? Eu tenho a fonte emissora, ela emite uma onda sonora, essa onda ela encontra um anteparo e ela retorna refletida para o emissor. Isso é o eco. Aí o Leonardo da Vinci olhou que algumas superfícies, aqui eu tenho um painel solar, né? Aqui a luz incidiu sobre o painel solar e foi refletida pelo painel solar. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. O da Vinci pensou, então, se o som reflete e a luz também reflete, será que a luz também não pode se comportar de maneira similar como uma onda? Mas isso não foi levado adiante, pouca gente fala sobre isso, e aí a gente chega então num fodão da física, um cara que era espetacularmente inteligente, um fenômeno de genialidade e também de personalidade extremamente forte, especialmente com aqueles que contrariavam as suas teorias. Eu estou falando de Sir Isaac Newton, fenômeno, mas também um ávido defensor das suas ideias e por vezes perseguia os seus adversários. Como ele era o cara mais fodão da época, os seus conceitos prevaleciam geralmente em relação a outros. É dele a maior defesa de que a luz ela é corpuscular, semelhante ao que os gregos haviam dito, só que baseado em inúmeros experimentos em que Newton conseguiu comprovar sua teoria, isso lá nos idos de 1600, mas deixando para trás vários outros fenômenos que não eram possíveis de serem confirmados pela característica corpuscular da luz. O seu grande adversário com relação a essa natureza da luz foi Huygens. Não sei se pronuncia assim, acho que é Huygens, Christian Huygens, na mesma época aproximada. Para Huygens, a luz se comportava como uma onda e não como um feixe reto de partículas corpusculares. Então Huygens atribuiu a onda, aqui já não é, porque já é a onda eletromagnética de Maxwell, mas Huygens fez vários experimentos que confirmavam esse comportamento ondulatório da luz. Pergunto para vocês, quem estava certo, Newton ou Huygens? Resposta, os dois estavam certos. Só que eu estou falando isso agora aqui em 1900, mais ou menos, né? Com o surgimento da teoria da física quântica e com a dualidade entre onda e partícula. O efeito fotoelétrico descoberto por Hertz, mas justificado e explicado por Einstein, e Broglie, com a dualidade do elétron entre onda e partícula. Então, essa dualidade entre corpuscular e ondulatório, ela durante muito tempo foi discussão, mas depois foi visto que na verdade a luz, assim como o elétron, tem comportamento dual. Elementos de uma onda. Eu não vou entrar, porque também não domino, não é a minha área de atuação, mas eu preciso só de alguns conceitos básicos de uma onda. Então eu tenho aqui uma onda, né? Eu tenho aqui em cima uma crista, aqui eu tenho outra crista, aqui embaixo eu tenho um vale, eu tenho um outro vale. A distância entre dois vales consecutivos ou duas cristas consecutivas vai sair feio aqui, mas isso aqui é o meu lambda, é o meu comprimento de onda. A distância entre dois vales ou duas cristas consecutivas. A altura dessa onda, olha lá, a altura dessa onda, eu vou chamar de amplitude. O que mais me interessa agora é vocês lembrarem o conceito de lambda, de comprimento de onda. Vamos lá, vou fazer aqui uma onda aqui e vou fazer uma outra onda aqui.
Pergunto para vocês, olha a onda número 1, olha a onda número 2. Qual onda tem o maior comprimento de onda? A número 1. Vai de uma crista até outra crista, é o comprimento de onda. A número 2 é uma onda de comprimento de onda muito curtinho. Tá? Essas aqui são mais a característica das ondas sonoras de rádio, por exemplo. Tá? Essas ondas de comprimento de onda muito curto são as ondas eletromagnéticas, o ultravioleta, o raio-x, raios cósmicos, até a própria luz. Tá? E daí eu tenho relação, depois vamos ver a relação com a frequência, que também é o inverso do comprimento de onda. Mas por enquanto, lembrem-se do comprimento de onda, cujo símbolo é a letrinha lambda. Tá? Só para não deixar passar batido, a gente está falando sobre difração, mas tem duas características importantes de uma onda, que é a reflexão e a refração. Ó, aqui eu tenho um raio incidente que encontrou uma superfície superpolida e foi refletido. O nome dessa letrinha é teta, não teta, teta. Olha lá, ó. Então, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Mas a luz, nesse caso, a onda, ela pode mudar, ela pode penetrar no outro meio. Aqui eu tenho dois meios diferentes. Podia ser, por exemplo, aqui poderia ser o ar e aqui poderia ser o quê? A água. Então, quando a luz, por exemplo, ela sai do ar e entra na água, ela muda a sua direção de propagação. Então, isso eu chamo de refração. Então, eu tenho o ângulo θ2, está aqui, ó. Esse é o ângulo de refração. Esse é o ângulo de incidência, esse é o ângulo de reflexão. Eu estou falando de difração, mas uma característica ondulatória é refletir e refratar. Tranquilo? Vamos para frente. Aqui, então, eu vou ter o Huygens, que foi o adversário feroz do Newton, mas como Newton era o fodão da época, não deu para certo para ele, que afirmava do comportamento ondulatório da luz, e o Fresnel, que pegou esse conceito do Huygens aqui e incorporou a ele o conceito de interferência de onda. Vamos ver isso mais um pouquinho para frente, tá? O princípio de Huygens é o princípio das ondas parciais. Considera que a frente de uma onda plana, ela é constituída por fontes pontuais que produziam ondas secundárias. Então, ó, pessoal, vou fazer aqui rapidinho aqui, ó. Tá vindo uma onda aqui, tá vendo? Ó, essa última, a primeira, no caso que está vindo na frente, é a frente de onda. O Huygens considerou que essa frente de onda, ela era formada por diversos pontos de onda. E esses pontos de onda emitiam ondas circulares secundárias, que faziam a propagação da onda. Entendeu? Então, uma frente de onda era formada por fontes pontuais que produziam ondas secundárias. De onde é que ele tirou essa ideia? De uma onda pontual. Está aqui, está vendo? Ó? Joga uma pedra na água. Está aqui, ó, a pedra pontualmente caiu aqui. Então, eu vou ter, ó lá, ó, eu vou ter a formação de ondas circulares. Olha lá, ó. Está aqui. Ah? O que o Huygens imaginou? Então, que esses pontos iam fazer isso, iam fazer caminhando para frente. Então, eu tenho um outro ponto aqui, ia fazer isso. Eu tenho um outro ponto aqui, ia fazer isso aqui. Então, a onda como um todo ia caminhando numa frente de onda. Foi isso que o Huygens imaginou que era o comportamento das ondas. Olha só aqui. Deixa eu mudar a canetinha aqui. Tá vendo? Eu tenho aqui uma onda, a onda está se propagando aqui, ó. Está indo em direção a essa barreira. Aqui eu tenho uma barreira, tá vendo, pessoal? Ó, tem uma barreirazinha ali, tá? Eu vou pegar uma onda dessa para facilitar. Ó, eu peguei uma frente de onda, está aqui. Ela está se deslocando para a minha direita do quadro, tá? Então, o que o Huygens imaginou? Que uma frente de onda era formada por vários pontos de onda, e cada ponto de onda era capaz de gerar uma onda secundária circular. E essa propagação era que fazia que a onda propagasse. Então, olha só, eu tenho esse pontinho de onda, então era como se tivesse jogado uma pedrinha na água aqui, ele fazia essa ondinha secundária. O vizinho dele fazia a mesma onda secundária. O outro vizinho dele fazia a mesma onda secundária. E na verdade, então, olha só, aqui eu tinha a frente de onda caminhando em direção da propagação. Tá? Olha lá. Então, isso que o Huygens imaginou.
E aí quando a onda encontrava um obstáculo, como está meu exemplo, olha só, esse pontinho parou aqui, esse parou, olha lá, parou e parou. Aqueles três, os dois de cima, eles vão continuar porque eles não tiveram nenhuma interferência. Então eles vão seguir a trajetória retilínea deles, tá? Esse terceiro ponto, ele veio aqui, mas ele estava emitindo uma onda assim, não estava? Quando ele chegou aqui, opa, ele não tem mais a parte, então ele vai continuar a emitir. E ele vai continuar a emitir. E ele vai continuar a emitir. Ele vai continuar a emitir. Ele vai continuar a emitir. Então ele está continuando a emitir a sua mesma onda que ele tinha originalmente, só que agora ele está fazendo o quê? Agora ele está fazendo a difração. Percebem? Então essa onda que a gente sabe que tem, é só ficar no mar olhando, a capacidade que a onda tem de contornar objetos, de passar por fendas. Vocês já viram que se você ficar atrás de uma pedra na praia, vai chegar uma onda em você? Claro que menos intensa, mas ela vai correr para dentro daquele espaço que naturalmente não seria preenchido se a onda fosse apenas de movimentação para frente linear. Então ela tem esse comportamento ondulatório de contornar essas fendas ou contornar esses obstáculos. É Huygens que propôs esse tipo de comportamento de onda, que é perfeitamente plausível. A gente considera isso aí como sendo importante. Fresnel colocou ao conceito de Huygens o conceito de interferência. Então, a gente fala que esse comportamento da onda para difração é o conceito de Huygens, Fresnel. Tá? Então, o que é o conceito de interferência de onda? Olha só. Eu tenho três tipos básicos de interferência: a construtiva, a destrutiva e a mista. Olha só, uma interferência construtiva, tá vendo que eu peguei aqui, ó, eu tenho uma onda e uma outra onda, elas vão se encontrar. Elas podem se encontrar no mesmo momento de crista, elas podem se encontrar no mesmo momento de vale, ou elas podem se encontrar em momentos em que uma está subindo e outra está descendo, entendeu? Ou intermediário entre eles. Olha a primeira situação, aqui eu tenho um vale que deu certinho com outro vale, então os dois se somaram e aumentou a amplitude. Olha lá, aqui eu tenho uma crista que se somou com outra crista, então eu tive um aumento da amplitude. Então eu falo que essas ondas sofreram uma interferência construtiva. No lado, casou certinho para um vale encontrar uma crista, anulou. Uma crista encontrar um vale, anulou. Um vale encontrar uma crista, anulou por completo. Ou seja, aqui eu tive anulou o comportamento ondulatório porque eu encontrei ele em fases opostas, enquanto um estava subindo, o outro estava descendo, o movimento ondulatório. E aí eu tive uma anulação da sua característica. E a mista é que também eu não preciso encontrar ou sempre no máximo ou sempre no mínimo. Eu posso encontrar uma onda com a outra em estágios intermediários, aí eu vou ter interferência mista, formando as mais diversas figuras de amplitude de onda. Tá? Então esse conceito de interferência de Fresnel foi incorporado ao Huygens para explicar esse fenômeno da difração. Olha ali, ó. Olha só a difração, tá vendo? Então, nos três exemplos, eu vou ter aqui um anteparo, eu vou fazer aqui uma fenda. Tá? Ó. Eu vou colocar aqui, deixa eu mudar a canetinha, que essa fenda ela tem um tamanho B. Tá? Então eu tenho a onda, está vindo aqui, está vindo a onda, uma frente de onda plana, está vindo a frente de onda, está vindo a frente de onda. Pronto, a onda encontrou uma barreira. Aonde tem a barreira não vai passar. Aqui ela vai continuar. O que o Huygens falou? Então continua pontualmente, como se fosse vários pontos, originando ondas secundárias circulares. Então vai continuar aqui, ó. E essa onda ela vai se propagar dessa maneira agora, já que ela conseguiu difratar, ela fez difração, ou seja, ela ultrapassou o obstáculo. Mas qual é a diferença? Percebe que aqui eu tenho o exemplo A,
o exemplo B e o exemplo C. Dá para ver que no C, o fenômeno da difração ficou bem visível, e lá no A muito pouco. Isso tem a ver com o comprimento de onda e com o tamanho da abertura. O comprimento de onda, o símbolo é lambda. O comprimento de onda o símbolo é... Opa! O comprimento de onda, o símbolo é lambda. Olha só, para ter esse pouco efeito de difração, é porque o comprimento de onda é bem menor do que a abertura pelo qual a onda passou. Quando esse fenômeno aqui começa a pronunciar mais, é porque geralmente o comprimento de onda ele é aproximadamente, está na mesma ordem da abertura. E no terceiro caso, que ficou bem evidente, é porque o comprimento de onda é maior do que a abertura da fenda. Ademir, eu quero fazer em casa um experimento de difração. Quero fazer um feixe de luz atravessar um orifício, um buraco. O ideal é que você procure, então, que o comprimento de onda tenha um tamanho pelo menos aproximado ao orifício pelo qual ele vai passar. Para tu poder evidenciar, entendeu? Quando você usa a luz, porque a luz tem baixo comprimento de onda. Não é igual ao som, tá? Não é igual a micro-ondas, um som de rádio, tá? Ou até um infravermelho. Eu fiz uma experiência caseira de difração, na qual eu peguei uma pistolinha dessas que mede a temperatura. Peguei uma pistolinha. Eu peguei aqui na pistolinha, eu botei 2 lâminas de um estilete, assim, pessoal. Eu peguei e enterrei elas numa borracha. E aqui eu usei a parede da minha casa. Então, essa ponteira de laser, ela emitia o laser, o feixe de luz. Esse feixe de luz, ele passava por uma interferência, por uma fenda, e aqui na parede, a gente vai ver que ele criava o chamado padrão de interferência, que é um dos fenômenos que eu vou confirmar que a luz está sofrendo difração, que é a característica de uma onda. Se por acaso não passar o vídeo, estou tendo problema de passar o vídeo, eu vou postar também o vídeo depois no complemento, tá? Vamos ver aqui então. Então eu vou passar aqui, vamos ver se vai passar. Difração. Talvez porque eu estou com o microfone grudado aqui, não saia o áudio para vocês. Se sair eu vou complementar. Então eu tenho aqui a minha pistolinha, está aqui, a minha pistolinha de infravermelho, mas que tem uma ponteira laser para localizar onde está fazendo a medição. Aqui eu tenho as 2 lâminas com uma fresta bem pequenininha, bem fininha, Denir. Lembra que o comprimento de onda é o ideal que tenha esteja na mesma casa da abertura da fenda? E eu vou fazer então esse feixe atravessar aqui. Olha lá. A ponteira laser está atravessando. Está vendo lá? Olha lá, atravessou. Olha lá. Aqui embaixo eu tenho então o fenômeno da difração. O padrão de difração, com os máximos central e os laterais e os mínimos de interferência, ou seja, o momento em que as ondas se somaram ou se anularam. Então eu tenho aqui um resumo numa imagem recortada do experimento. Olha, eu fiz aqui, então lembra que eu falei? Então olha só, a luz passou pela fenda e gerou várias ondas secundárias. Essas ondas secundárias foram interferindo umas com as outras. Então a gente viu que tem interferência construtiva e interferência destrutiva. Deixa eu apagar aqui um pouquinho para não confundir vocês. Então tem interferência construtiva e interferência destrutiva. Eu posso ter a interferência eu não consigo ver igual a onda da água ali. Eu não consigo ver, depois de passar a fenda, aquelas linhas de ondas secundárias. Não consigo ver com a luz. Mas olha só, vê se tu consegue ver, olha só, eu tenho aqui então, um ponto bem forte de iluminação, é o chamado máximo central. Se você consegue ver a luz, é porque ali sofreu uma interferência construtiva. Olha só, depois dele tem um espacinho sem luz. Olha lá, espaço sem luz. Tá vendo? Olha lá, ó. Tá vendo que eu estou separando tudo? Olha ali, pessoal, olha que interessante. Olha lá.
Eu estou separando tudo ali, ó. Então eu tenho esse espaço é o chamado ponto de mínimo. É onde eu tive a chamada interferência destrutiva. Entenderam? Então as ondas secundárias elas foram interferindo entre elas e chegaram na parede da minha casa, se somando em alguns pontos com interferência construtiva, e aí você viu a luz, e em alguns pontos você não viu a luz, que é a chamada interferência destrutiva, certo? Então isso é um padrão de interferência, isso é uma difração, tranquilo? Olha aqui um aumento bem grande, olha só, tá vendo? Se você pegar de mim como é que é a ponteira laser, se você pegar essa ponteira laser e jogar na parede, ela dá uma bola vermelha, olha lá. Só que eu fiz essa luz atravessar uma fenda, então eu fiz uma barreira, um obstáculo para ela passar. E daí eu barrei alguns feixes de luz e os outros, por pontos secundários, originaram ondas secundárias que sofreram interferência. Então olha que interessante. Esse aqui, peraí. Esse aqui é o meu máximo central, que é o ponto máximo que eu tenho de interferência construtiva. Percebe que aqui eu tenho vários máximos secundários, tá vendo? Olha lá, que vão ficando cada vez menos intensos. Olha lá, máximos laterais secundários. E percebe? Desculpa, pessoal. Ai, meu Deus. Covid, tomara que não seja. Olha lá. Percebe que entre o máximo principal e os máximos secundários laterais, eu tenho pontos em que eu não vejo mais a luz. Isso aqui, então, são os pontos de interferência mínima, na qual uma onda anulou a outra. Então percebe, né? A interferência máxima, mínima. Aí depois vai diminuindo os graus, os níveis de interferência, mas isso é um padrão de difração. Se vocês fizerem esse experimento com o elétron, vocês vão ver esse padrão. Por isso que a gente fala que o elétron também tem comportamento de onda. E a difração dos elétrons é o mesmo princípio desse fenômeno de difração da luz, ou que a gente viu da água também, né? Que é um fenômeno ondulatório. Aqui eu não vou entrar na fórmula, mas aqui eu tenho, tá vendo? Aqui eu tenho a onda, né? Percebe que eu tenho então, aqui eu tenho uma onda, ponto de mínimo, uma onda secundária, um máximo central, uma onda secundária, e aqui eu tenho os pontos de mínimo, que é onde não tem luz, porque houve interferência destrutiva. Eu só quero mostrar para vocês uma coisa. ΔY é isso aqui. ΔY é o comprimento do máximo central. Eu consigo medir isso aqui. Eu consigo medir. O Z, a letrinha Z, é a distância. Lembra que eu fiz eu peguei aqui, eu peguei a minha pistola, botei a laminazinha aqui e aqui estava a parede. A luz saiu da pistola, entrou na fenda e criou o padrãozinho de difração. Eu tenho uma distância entre a fenda e a placa. Essa distância é a distância Z, que eu também meço. Ou seja, se você souber o comprimento de onda da onda que você está usando, você consegue medir o tamanho da abertura. Ou, se você souber o tamanho da abertura, você consegue medir o comprimento da onda que fez difração. Legal? Então eu consigo, por exemplo, se eu tiver um fio de cabelo aqui, um fiozinho de cabelo, eu botei a luz e a luz atravessou o fio de cabelo, que é um obstáculo, e criou um padrão de difração. Eu vou lá e meço o quê? Eu meço o tamanho do máximo central, eu meço a distância do fio de cabelo até o anteparo que deu aquela imagem, e eu sei qual foi a onda que eu usei, eu sei o comprimento, eu consigo dizer qual é a espessura do fio de cabelo, entendeu? Então eu posso fazer isso. Ou eu posso pegar, sabendo a espessura do fio de cabelo, eu consigo medir qual foi o comprimento de onda que atravessou para dar o fenômeno de difração. Ali passou, desculpa ali, ali passou uma relação, outra relação matemática, mas é a mesma relação. Aqui eu tenho a determinação da intensidade. Eu consigo calcular a intensidade
daqueles máximos central e máximos laterais secundários. Eu só quero lembrar uma coisinha, que esse cálculo é feito utilizando o seno. Isso aqui é específico para você que está no ensino médio. Quando você tem estudo do seno, do cosseno, trigonometria, cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa, cálculo, seno de 30, de 45, e às vezes você não visualiza isso. Isso é importantíssimo em relações matemáticas que você vai usar no ensino superior. Quando você fizer cálculo de derivada, cálculo de integral, essas noções de seno, cosseno, tangente, cossecante, cotangente e assim por diante, isso é importantíssimo. Então aproveite o ensino médio e faça essa base matemática, que ela é importante. Está vendo? Eu consigo determinar a intensidade luminosa desses meus máximos central ou secundários laterais, e eu vou precisar usar o quê? A relação de seno neles. E algumas implicações sobre o fenômeno da difração, rapidamente para a gente encerrar. A difração limita muito o poder que a gente tem de ver objetos pequenos com o uso do microscópio, lembra? Então eu tenho um objeto muito pequenininho, a luz vai incidir sobre ele. A luz encontrou um objeto que é pequeno, e quanto mais próximo do comprimento de onda da luz, mais difração ela vai, então mais espalhamento vai ter daquelas ondas secundárias, mais difícil fica para localizar o objeto. Então há uma limitação do alcance do microscópio óptico. E pode ver, todo mundo que faz desenha uma lanterna, a gente faz a lanterna e ninguém faz o feixe colimado quando desenha uma lanterna, o feixe retinho. A gente faz o feixe de luz o quê? Abrindo. Esse feixe de luz abrindo é um exemplo de difração. Eu vou escrever em cima aqui, eu tenho um ângulo θ, que é esse ângulo de abertura em relação ao ângulo linear. Tá? E esse ângulo θ, ele é mais ou menos igual ao comprimento de onda lambda dividido pela abertura da fonte emissora. Ou seja, quanto menor for o A, maior será o θ. Ou seja, quanto menor for a abertura da lanterna, maior é a chance, maior é fisicamente a espalhamento da luz, a difração. Porque aquelas ondas de luz que estão saindo da extremidade, a gente sabe que elas vão gerar ondas secundárias, essas ondas secundárias vão se espalhar e vão tentar contornar o máximo possível os objetos que encontrarem pela frente. Tranquilo? Então isso é um pouquinho para vocês sobre difração, para vocês usarem esses conceitos depois quando estudarem o elétron. Fechou, galera? Um abraço para vocês, até a próxima videoaula.